Hoje nós vamos aprender como montar as chamadas estruturas de Lewis e entender como fazer as ligações covalentes nas moléculas. Para entender o que é o elemento central, vamos para algumas regras de sua determinação. Determinar o elemento central dentro de uma molécula. Vamos às regras. Em geral, é aquele que está em menor quantidade na fórmula. No ácido sulfúrico ou no pentóxido de nitrogênio, será considerado elemento central no ácido sulfúrico o enxofre. E quem está em menor quantidade no pentóxido, o nitrogênio. Se houver mais de um elemento em menor quantidade na fórmula, será considerado central aquele que puder fazer mais ligações covalentes simples. Como exemplo, o ácido ciânico. O hidrogênio está no grupo 1, tem um elétron na camada de valência e, portanto, faz apenas uma covalente. O carbono está no grupo 14, tem 4 elétrons na camada de valência e, portanto, pode fazer 4 ligações covalentes. O nitrogênio está no grupo 15, tem 5 elétrons na camada de valência, para o octeto, faz 3 covalentes. E o oxigênio está no grupo 16, tem 6 elétrons na camada de valência, para 8, faz 2 ligações covalentes. Perceba que o carbono, dentro desses elementos, é o que pode formar mais ligações, será considerado central. Mas se todas essas regras forem atendidas, quem será considerado o elemento central? Vamos dar um exemplo do cloreto de tionila. Perceba que na fórmula do SOCl2, tanto o enxofre quanto o oxigênio obedecem às regras anteriores. No entanto, o oxigênio é um elemento muito mais eletronegativo que o enxofre. Como o elemento enxofre é menos eletronegativo, dentro da molécula será considerado, então, o elemento central. Para entender como montar certas estruturas, nós vamos obedecer às seguintes regras. Veja só. Para fazer corretamente as estruturas de Lewis, vamos seguir as seguintes regras, usando como exemplo o íon nitrito. A primeira regra diz que temos que somar todos os elétrons da camada de valência dos átomos que participam da molécula. No caso, eu tenho um átomo de nitrogênio e 2 de oxigênio, onde o nitrogênio é do grupo 15 e o oxigênio do grupo 16. Então, nós temos 5 elétrons do nitrogênio, 2 vezes 6 elétrons do oxigênio, mais a carga negativa do íon nitrito, totalizando 18 elétrons. A segunda regra diz que temos que conectar os elementos periféricos ao elemento central por uma ligação covalente. Já sabemos calcular o elemento central, que no caso é o nitrogênio. Os periféricos serão os oxigênios e vamos fazer uma ligação covalente para cada. Agora temos que estabilizar primeiro os periféricos. Cada oxigênio já fez uma ligação covalente, o que totaliza 2 elétrons. Completaremos com 6 elétrons para que tenha octeto. O outro oxigênio também já fez uma ligação covalente, já tem um par, e vamos completar com mais 6 elétrons para que justamente o oxigênio fique com 8 elétrons. Percebe que ao todo eu já tenho 16 elétrons utilizados. Vamos subtrair dos 18 elétrons iniciais, os 16, e notamos que agora sobraram 2 elétrons. A quarta regra diz que, se sobrar elétrons, devemos colocar os elétrons remanescentes no átomo central. Então, colocamos 2 elétrons no nitrogênio. No entanto, o elemento central, que é o nitrogênio, tem 6 elétrons ao todo, 2 compartilhados e 2 sobrando. Então, quando o átomo central não se estabiliza, nós temos que pegar um par de elétrons do átomo periférico e transformar em uma ligação covalente, podendo virar uma dupla ou uma tripla. Então, perceba que esse par de elétrons vai ser cedido para o oxigênio para virar uma ligação dupla. Contanto, a estrutura já está estável. No entanto, essa estrutura vai possuir uma carga negativa escrita fora do colchete. E tem mais uma pergunta. Marlos, mas o oxigênio é família 6A? Ele não precisaria fazer 2 ligações? Como é que só tem uma ligação covalente? Pessoal, aí vai um macete. Toda vez que você estabiliza os átomos, já notou que todos os átomos estão estáveis, não tem mais nenhum elétron para ser utilizado, e você tem um elemento da família 6A com apenas uma ligação covalente simples, essa covalente na realidade é uma ligação dativa. É assim que é escrito no ensino médio, porém nós vamos ver que a estrutura não é bem essa. Você percebeu então que nas estruturas de Lewis não precisamos representar a ligação dativa, que lá no ensino médio nós representamos por uma seta. Vimos que toda vez que a gente tenta estabilizar a molécula, que a molécula toda já está estabilizada, quando a gente encontra um elemento do grupo 16, da família 6A, com apenas uma ligação, isso pode ser considerado de uma ligação dativa ou coordenada. Bom, mas isso é algo que é estudado no ensino médio, já que no ensino superior, ligação dativa, ligação dupla é a mesma coisa.
Tá certo? Como é que o monóxido de carbono existe se o carbono tem que fazer 4 ligações, mas o oxigênio só poderia fazer 2, o que pela regra do octeto não seria possível. No entanto, pela estrutura de Lewis, dá para a gente fazer essa previsão. Só que veja, aqui não tem elemento central. Não tem elemento central, mas o carbono, por estar na família 4A, pode fazer mais ligações do que o oxigênio. O carbono, família 4A, pode fazer 4 ligações, enquanto o oxigênio pode formar 6 ligações. Consequentemente, eu vou estabilizar por último o carbono, tá? A gente estabiliza primeiro aquele que é considerado periférico. Então, veja, carbono 4 elétrons, mais 6 do oxigênio, que está dando 10 elétrons ao todo. Então, vamos primeiro fazer uma ligação covalente. Vamos estabilizar agora o periférico, que no caso seria o oxigênio. Então, ficaria 2, 4, 6, 8. 10 menos 8 sobram 2 elétrons, e eu vou colocar os 2 elétrons que sobraram no elemento central, que não existe o central, mas eu considerei aqui sendo o carbono. Então, vou colocar os dois aqui. Bom, mas veja, o carbono tem 2, 4. Para 8, ainda faltam 4, né? Então, aqui ele tem 2 e mais 2 aqui da ligação. Então, faltam justamente mais 4. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse par de elétron que está aqui e vou trazer para cá. E aí, agora faltam mais 2. Vou pegar esse outro par de elétron aqui e vou trazer para cá. Então, perceba que a estrutura real do monóxido de carbono seria uma ligação tripla, e não aquela ligação dativa que nós vimos no começo, que os livros, infelizmente, erroneamente, querem colocar para que o aluno entenda qual é a estrutura do monóxido de carbono. Porque no ensino médio, o aluno não conseguiria entender como o oxigênio está na família 6A e está fazendo 3 ligações. Tá certo, pessoal? Então, essa é a estrutura real para o monóxido de carbono. Tranquilo? Nesse outro caso aqui, você tem nitrogênio, família 5A, tem 5 elétrons, e eu tenho 2 oxigênio, 2 vezes 6, 12. 12 com 5 está dando 17. Bem aqui, eu já entro com uma observação importante. Pessoal, toda vez que no somatório do número de elétrons de valência der um número ímpar, como é o caso aqui 17, então isso aqui eu já estou trabalhando com a ideia de que isso aqui é um radical livre. Pessoal, o que é um radical livre? É um radical que é uma estrutura que está deficiente de elétrons, ou seja, um radical livre é uma estrutura que só tem um elétron em vez de um par. Pessoal, o que é um radical livre? Radical livre é uma estrutura que está deficiente de elétron. No caso, estando ímpar, quer dizer que em algum momento não vai aparecer um par de elétrons, sim um elétron sozinho. Então, bora ver como isso é verdade. Vamos lá. Então, primeiro faz uma ligação covalente para todo mundo, estabiliza os periféricos. No caso aqui eu vou colocar o octeto dos oxigênios. E vocês somando 8 mais 8 dá quanto? 16. 17 menos 16, aqui eu vou ter um elétron sobrando. E onde é que a gente coloca esse elétron sobrando? Né? No elemento central, que é bem aqui. Né? Então eu vou ter um elétron sobrando e eu vou colocar no elemento central. Então veja que ele não vai formar um par. Então eu não tenho como pensar em octeto. Eu não posso perguntar agora assim, nitrogênio, tu precisa de quanto para ter 8? Porque não vai ter como ele ter 8, porque está faltando justamente um elétron aqui nesse parzinho. Então a minha pergunta vai ser, nitrogênio, quantos elétrons faltam para dar 7? Por que 7 não 8? Porque ele é um radical livre. Justamente a presença desse elétron sozinho. Então agora a pergunta é, e aí, se ele tem que dar 7, ele está com 2, 4, 5. Para 7 faltam 2. De onde eu posso tirar esses 2 elétrons? Resposta, tanto do oxigênio da esquerda quanto da direita. Então, quer dizer que isso é um caso de quê, meus amigos? De ressonância. Eu posso, no ensino médio, vai ser representado assim. Suponha que eu pego o par de elétron aqui, ele vai colocar uma dupla aqui e vai colocar uma dativa desse lado. Por que dativa? Só lembrando, de novo, toda vez que você termina de fazer a estrutura da tua molécula, acabou todos os elétrons, encontrou um elemento da família 6A com apenas uma ligação, e isso no ensino médio é o que ele representa como sendo dativa. Mas aqui nesse caso não é ressonância. Então o nitrogênio ele vai estar ligado com o oxigênio com outro oxigênio, e aqui a gente vai botar os pontinhos. Ó.